Você acredita que alguns relacionamentos podem mudar a personalidade de uma pessoa? Conheçam Jane. Ela nasceu no dia 11 de agosto de 1945. Ela era uma mulher de 58 anos que vivia com sua família no Arkansas, Estados Unidos. Jane era casada com um homem chamado Lester, com quem tinha apenas uma filha. No decorrer de seu casamento, eles criaram uma empresa, trabalharam muito, ganharam bastante dinheiro, tanto que eles começaram a ter uma vida bem confortável e conseguiram juntar uma fortuna de mais de 2 milhões de dólares. Conforme informei para vocês, o casal tinha apenas uma filha. O nome dela era Leslie. Ela nunca teve do que reclamar, sempre estudou nos melhores colégios, tinha uma ótima vida, se dava bem com os pais e, de acordo com relatos, aparentemente ela nunca foi uma adolescente problemática e os três sempre se deram muito bem. Com o passar dos anos, Leslie entrou na faculdade. Assim que ela se formou em administração de empresas, ela voltou para casa. Tanto Jane quanto o pai conversaram com ela. Disseram que ela deveria assumir os negócios da família, porque naquela época eles já não estavam mais com tanta energia para administrar sozinhos e precisavam de alguém de extrema confiança. O que acontece é que quando Leslie estava com 24 anos, ela acabou conhecendo um homem chamado Mike, de 47. Assim que eles se conheceram, se apaixonaram, começaram a namorar. Só que Mike era um homem totalmente diferente de Leslie. Ele já tinha bastante experiência, já tinha se divorciado 2 vezes, tinha filhos, tinha um temperamento difícil e era o tipo de pessoa que queria tudo do seu jeito. Assim que Jane e seu marido descobriram que a filha estava namorando esse homem, eles o investigaram mais a fundo, descobriram que Mike não tinha um emprego fixo, que ele só trabalhava meio período, que também recebia um certo dinheiro de seus pais. E então, quando eles descobriram isso, eles ficaram ainda mais desapontados, falaram para Leslie que ele não era o homem ideal para ela, a filha não ouviu e continuou com aquele relacionamento. Com o passar do tempo, todo o dinheiro que Leslie ou Mike tinham, eles gastavam sem pensar no amanhã. Eles compraram moto, carros, fizeram várias viagens e Leslie até mesmo começou a mudar sua aparência. Ela começou a pintar o cabelo de loiro porque Mike gostava. Ela também colocou silicone. Não mudou só sua aparência física, como sua personalidade também. As pessoas que conheciam Leslie não estavam mais reconhecendo ela. Ela estava agindo de uma maneira totalmente diferente. E isso só fazia com que Jane e Lester ficassem ainda mais tristes. Em maio de 2002, aconteceu algo que deixou Jane e seu marido ainda mais desapontados com a filha. Eles descobriram que ela se casou com Mike em maio de 2002. Eles só descobriram isso semanas depois. Ela sequer convidou os pais. Ao saber dessa notícia, o pai de Leslie se afundou na tristeza. Ele começou a beber demais. Devido à bebida, o problema de saúde que ele tinha se agravou. Ele não parou porque ele estava muito chateado com a filha, então ele não parava de beber, então a doença dele só se intensificou e por causa disso, em agosto de 2003, ele acabou falecendo. Parece que nessa época, Leslie e o marido estavam viajando na Flórida. Quando isso aconteceu, Jane não comunicou à filha. Talvez ela estivesse muito chateada e não quis contar. Leslie só foi descobrir semanas depois, quando ela voltou para trabalhar e um funcionário da empresa avisou a ela. E assim que ela soube o que aconteceu, ela e seu marido foram imediatamente à casa da mãe. Ela reclamou, pediu para olhar o testamento. E quando ela e Mike olharam o testamento, eles ficaram muito indignados,
ficaram indignados porque perceberam que o pai deixou $10 mil para o irmão dele, deixou $25 mil para a filha, que era Leslie, e deixou o restante de sua fortuna somente para a esposa. Mesmo irritada com essa situação, não tinha muito o que fazer. Leslie e Mike ficaram visitando Jane o tempo inteiro. Ela não queria que eles ficassem em sua casa porque ela tinha um certo receio deles. Mas enfim, ela foi tentando seguir sua vida sem o marido e com todos os problemas e bagagens que a filha estava trazendo para ela. No dia 13 de setembro de 2003, um grande amigo de Jane, que sempre a visitava todos os dias, foi até a casa dela pela manhã. Esse amigo estava visitando Jane porque sabia que o período que ela estava passando era difícil. Ele então chegou na casa, chamou por ela, ninguém atendeu. Ele então começou a andar pela propriedade, percebeu que a garagem estava aberta, entrou, e assim que entrou na garagem, ele acabou encontrando Jane sem vida. A partir daí, ele ligou para a polícia, eles chegaram lá, levaram Jane para análise para entender o que tinha acontecido. Ao chegar no local, os profissionais constataram que Jane perdeu a vida devido a golpes com uma faca e que isso teria acontecido mais de 70 vezes. Os policiais então vasculharam toda a propriedade em busca de evidências ou pistas que levassem a pessoa que fez aquilo. Eles perceberam que muita coisa da casa tinha sido levada, notaram que foi roubado também uma coleção de moedas de Lester, joias de Jane também foram levadas, e então no início eles imaginaram que foi um roubo que deu errado, mas devido à forma que tudo aconteceu, eles começaram a pensar que talvez não foi bem assim e que a pessoa só tinha roubado a casa para que eles imaginassem isso. Devido a isso, os policiais começaram as investigações conversando com funcionários da empresa de Jane. Ao conversar com esses funcionários, eles contaram que algumas semanas antes, Jane tinha despedido um homem e que esse homem não aceitou muito bem a demissão. Ao ouvir aquilo, a polícia foi atrás desse homem. Quando conversaram com ele, o ex-funcionário de Jane disse que sim, ficou muito irritado com a demissão, mas que ele não tinha feito nada a ela. Ele deu um álibi para a polícia, eles foram até o local onde ele disse que estava, confirmaram que aquele homem estava dizendo a verdade, e então por isso o ex-funcionário de Jane logo foi descartado. A partir daí, os investigadores decidiram falar com algumas pessoas próximas à família. Uma dessas pessoas disse que os policiais deveriam investigar a filha de Jane e o marido dela, porque o relacionamento entre eles estava bem difícil e Jane já estava falando com muitas pessoas que estava com um certo receio tanto da filha quanto de seu genro. Ao investigar um pouco mais a fundo a filha de Jane, os policiais descobriram que Leslie estava roubando a empresa da família. Eles também souberam que antes de Lester falecer, ele descobriu que Leslie tinha tirado $14 mil da empresa e que ela estava usando esse dinheiro para viajar e para comprar coisas com seu marido. Ao saber disso, Lester entrou em contato com a filha, disse que ia deserdar ela, falou que ia tirar todo o dinheiro dela. Depois disso, ele resolveu mudar seu testamento e por causa disso, Leslie só recebeu $25 mil. E Leslie não acreditou inicialmente que o pai ia mudar o testamento, só percebeu o que ele tinha feito quando ela leu após o falecimento dele. E por causa disso, uma semana antes, no dia 7 de setembro, tanto ela quanto seu marido foram na casa da mãe, colocaram Jane na parede e disseram para ela que ela tinha que mudar o testamento imediatamente. Ao saber de tudo isso, a polícia então foi ao condomínio onde Leslie e Mike moravam para falar com eles e quando o casal foi encontrado, os dois foram levados à delegacia. Assim que chegaram ao local, Leslie e Mike foram colocados em salas de interrogatório separadas. No início, eles negaram estar envolvidos em tudo, porém pouco tempo depois, Leslie decidiu confessar.
Ela disse que as coisas estavam muito ruins entre ela e a mãe, que ela estava realmente muito chateada porque sua mãe não tinha contado que o pai faleceu, que ela teve que descobrir sobre isso com um funcionário da empresa e que ela não gostou nada disso. Leslie ainda disse que também estava chateada porque sua mãe vendeu o carro do pai, vendeu algumas coisas que pertenciam a ele e, segundo os investigadores, aparentemente isso a incomodou demais. De acordo com Leslie, devido a todos esses problemas, Mike bolou um plano para que eles conseguissem o dinheiro. Ela falou que após Mike fazer esse plano, no dia 12 de setembro, ele a acordou, pediu para ela vestir roupas pretas largas. Ela falou que também colocou uma peruca, colocou máscara, que ele deu a ela sapatos largos para que, se a pegada dela ficasse, não conseguissem ligar a ela, já que o pé dela era menor. E depois disso, ele dirigiu até a casa de Jane, a deixou lá e ela ficou esperando atrás de alguns arbustos. Segundo Leslie, ela ficou aguardando a mãe abrir a garagem. Assim que Jane abriu, ela entrou e seguiu em frente com seu plano. Depois disso, Leslie disse que roubou as coisas da casa, entrou no carro, dirigiu, falou que ela e Mike deixaram as roupas em um determinado lugar e que depois ela levou todos os pertences dos pais para sua casa. Ela disse ainda que poderia levar os investigadores até o local onde essa roupa estava. Ela levou, eles realmente encontraram. E, além disso, encontraram todos os itens que foram roubados da casa de Jane e Lester na casa de Leslie e Mike. Ao contrário de Leslie, que confessou tudo, Mike negou ter participado de qualquer parte do plano. Os investigadores contaram para ele que Leslie já tinha confessado, ele continuou negando. Em certo momento, quando os policiais saíram da sala de interrogatório, Mike tentou algo contra ele, não conseguiu, ficou alguns dias no hospital e, quando saiu, foi preso, assim como sua esposa. Após ser preso, ele contou que a versão da esposa era mentira, falou que ele jamais ajudou Leslie em plano algum, que sequer ele sabia o que ela ia fazer e que ele só ficou sabendo depois que ela fez tudo. Em maio de 2004, durante o julgamento, Leslie se declarou inocente. Ela disse que na época dos fatos não estava bem psicologicamente e, em sua defesa, ainda disse que Mike era um marido que não a tratava bem, não deixava ela ter suas próprias escolhas e, por isso, de acordo com ela, foi ele que montou todo o plano, dizendo que, se ela não o ajudasse, ele ia tirar tanto a vida dela quanto a vida de sua mãe. Durante o julgamento, ao ouvir isso, os promotores disseram para Leslie que, se isso era verdade, Leslie teve várias oportunidades de contar à mãe o que estava acontecendo, mas ela não contou. Devido a isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Leslie foi considerada culpada e recebeu perpétua sem direito a condicional. 5 meses depois, aconteceu o julgamento de Mike. No julgamento dele, o advogado de defesa culpou Leslie por tudo, mas a promotoria disse que Mike planejou e ajudou sim ela a realizar todo o plano. Ao final de tudo, ele também foi considerado culpado e recebeu 60 anos de prisão, com possibilidade de condicional em 2035. Alguns investigadores desse caso falaram com jornalistas. Eles disseram que, na versão de Leslie, ela sempre se colocou como uma coitadinha, dizendo que Mike a forçou a fazer tudo, que foi ele quem montou o plano e que, se ela não fizesse o que ele estava mandando, ela teria algumas consequências. Eles contaram que não acreditavam muito na versão de Leslie, que em momento algum ela demonstrou remorso, que ela não se emocionou, que ela não demonstrou tristeza pelo que fez a mãe, e que por isso eles acreditavam que os dois agiram juntos. Durante todo esse processo, Mike e Leslie decidiram se separar. Eles assinaram os papéis do divórcio e, por isso, atualmente eles ainda estão presos, mas não são mais casados. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Coloca aqui nos comentários o que você achou sobre isso tudo. Você acha que a Leslie agiu sozinha? Você acha que foi o Mike quem criou o plano?
ou que os dois agiram juntos? Coloca aqui que eu quero muito saber a sua opinião, tá? Não saia desse vídeo, por favor, sem deixar o seu like, é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes para que outras pessoas conheçam o meu trabalho e venham até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal também se você ainda não é inscrito. E como sempre, eu conto com a presença de vocês no próximo dia que eu vou postar o vídeo pra gente conhecer um próximo caso, tá bom? Como eu sempre falo, temos vídeos aqui 3 vezes por semana. A maioria das vezes é segunda, quarta e sexta às 7 horas. E eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Me segue também no Instagram, @marissa.neves, porque todas as vezes que eu posto vídeo eu coloco lá. Então, se a plataforma não te avisar, eu vou estar lá avisando a vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.